Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos que estão acompanhando esta deliciosa, maravilhosa, supimpa aula de filosofia. Hoje vamos falar de quem? Não. De Sócrates, né? Este cara, cadê ele aqui, a foto dele? Este cara lindo, maravilhoso e... maravilhoso! bacana. Muito obrigado. Mas antes de mais nada, né? Ô editor, você sabe, né? Solta a vinheta! Ai, não pra pelar! Começar a nossa aulinha então, né? Primeiramente vamos se focar aí nas características de Sócrates, né? Do pensamento de Sócrates, juntamente com um contexto histórico, né? O que estava acontecendo na história aí na época que o Sócrates apareceu no mundo, né? O contexto histórico seria o mundo grego no seu auge, que é denominado aí período clássico, certo? Nesse período a gente tinha a cidade de Atenas como principal centro econômico e cultural, né? Então, é como se a cidade de Atenas, no período clássico, né, nessa época, correspondesse aos Estados Unidos hoje em dia. Então a cidade de Atenas era uma cidade potência. Sou foda! Era o centro, né, de tudo, do mundo grego, né, do mundo antigo naquela época. Então, era o principal centro econômico e cultural. Isso significa o quê? Que muitas pessoas de outras regiões, de outras cidades, elas costumavam todas se concentrar em Atenas, todas irem para Atenas. Então, a cidade de Atenas era uma cidade bastante movimentada, com vários povos, né? E por conta disso, apareceu um povo chamado os sofistas, né? Os sofistas... eles serão os arqui-inimigos aí do nosso amigo Sócrates, né? Certo? A gente vai entender o porquê. Os sofistas eram um grupo de sábios viajantes, de nômades. Eles davam rolê aí por várias regiões do mundo antigo. E isso fazia com que eles tivessem contato com vários povos, com várias culturas. Eu sou rolezeira. E isso fez com que os sofistas adquirissem uma bagagem muito grande de conhecimento. Então, eles juntavam as experiências que eles tinham com a cultura A, com o povo B, com civilização C, né? Eles juntavam todo esse conhecimento e isso fazia com que eles tivessem então um conhecimento muito grande, se tornassem sábios por conta de várias experiências que eles tiveram. E isso vai ser uma vantagem para eles, a gente vai entender mais tarde. Mas especificamente qual era a visão dos sofistas, né? Primeiramente, eles não acreditavam numa verdade absoluta, né? Porque justamente por eles terem tido contato com várias culturas, com vários povos, eles acreditavam que a verdade era relativa. Porque eles viam que cada povo tinha uma visão específica do que seria a verdade. Por isso, então, que eles não acreditavam que a verdade seria absoluta e universal, né? Então, a gente fala que eles eram céticos em relação ao conhecimento. Conhecimento, aqui colocado, né? Um conhecimento acerca da verdade, né? O ceticismo é uma tendência que a gente vai ver várias vezes nas nossas aulas. Para adiantar, o ceticismo é uma tendência de você duvidar ou até negar a existência da verdade. Então o cético ele pode duvidar de que a verdade universal, né, a verdade absoluta exista, né? Pode duvidar ou negar. Isso é ser cético. E eles eram. Então para eles a verdade era uma coisa que você não podia ter acesso, porque não existia uma verdade, né? E como eu falei, isso tem muita influência dessa questão deles terem tido contato com vários povos. Porque vários povos, várias culturas, cada uma tinha uma visão específica do que era a verdade, correto? E já que a verdade não era absoluta,
isso vai afetar diretamente a visão moral que eles tinham. Eles eram relativistas. O que é ser relativista? Ser relativista é não acreditar que exista uma única moral também, né? Já que não existe uma verdade absoluta, então quem dirá da visão do que é certo e do que é errado? Então, eu aposto que vocês já ouviram falar naquelas pessoas que têm mais ou menos esse discurso. Não existe um certo e um errado. A verdade é relativa. Depende de cada um, depende de cada visão, depende de cada pessoa. Cada pessoa tem sua verdade. Cada pessoa tem sua visão do que é certo e do que é errado. Ai, ai, ai. Esse discurso é muito antigo. Parece ser uma coisa recente, mas é desde o período clássico com os sofistas, certo? Então, eles viam que cada cultura tinha uma visão específica do que era certo e do que era errado, né? Então isso fazia com que eles também acreditassem que a própria moral dependeria de qual civilização, de qual povo a gente estaria lidando, né? Um exemplo muito forte disso, dá para a gente fazer uma comparação entre a civilização europeia e os indígenas do Brasil, né? Quando os portugueses vieram para cá, né, em 1500 por aí, né? Eles tiveram contato com um grupo indígena, né, com uma tribo indígena, chamada, acho que Tupinambá, acho que são eles mesmos, né? Os Tupinambás, eles praticavam a antropofagia. O que é a antropofagia? A antropofagia seria o canibalismo inserido num contexto ritualístico. Comida foi feita pra comer, pra comer, pra comer. Putz, estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Né? Você, imagine, os europeus, em tese pelo menos, eles eram contra a antropofagia, o canibalismo. Para os europeus, isso aí era uma coisa totalmente... É uma atrocidade, é uma coisa horrenda, é uma coisa horrível de se fazer. Mas para o povo tupinambá, né, o canibalismo, a antropofagia, é uma coisa que é normal, natural, até certo. Tão certo que fazia parte de rituais, né? Então veem essa diferença, veem esse choque cultural muito grande. Então os sofistas, eles viam muito estes choques acontecendo. Eram vários choques que eles presenciavam, esses choques culturais. E isso fez com que eles se tornassem céticos e relativistas na parte da moral, certo? Então ceticismo é a respeito da existência de uma verdade ou não, né? Eles negavam que existia uma verdade absoluta. E a respeito da moral, eles acreditavam que a visão do que é certo e do que é errado depende de cada povo. A moral também não é absoluta, segundo os sofistas, correto? Eu falei para vocês que a sabedoria deles, a bagagem de conhecimento que eles tinham, se tornou uma vantagem para eles em Atenas. Por quê? Porque assim, a cidade de Atenas, a gente fala que ela era uma democracia direta. O que era uma democracia direta? Era uma forma de democracia onde não existia representantes. Vamos ver a nossa situação do Brasil, né? O Brasil tem senador, deputado, Tem ladrão, tem espírito. governador, prefeito. Todos eles são os representantes do povo. Eles representam a vontade do povo. Então, em Atenas, não existia esses representantes. Era a própria massa, era o próprio povo que decidia, fazia as decisões políticas em Atenas, né? Então, por conta disso, tudo era resolvido na base do debate, certo? E os debates aconteciam num lugar chamado Ágora. Ágora é uma região, né, que seria meio que uma praça de Atenas. E nessa praça que ocorria o quebra-pau dos debates, certo? E aí o que acontecia? Os jovens atenienses, eles eram treinados para entrar para a vida política, né? E como que eles fariam isso, né? Eles precisavam ter habilidade para conseguir debater, para defender suas ideias, certo?
Então, eles eram treinados pelos sofistas. Tá vendo aí? E o que acontece? As famílias de Atenas, que eram ricas, né, tinham poder aquisitivo, elas pagavam os sofistas para ensinar os jovens. Então, é essa vantagem que eu falei que existia, né? Os sofistas, eles recebiam para ensinar os jovens atenienses, para que estes jovens entrassem na vida política para debater aí nas ágoras, na ágora e tudo mais, né? E tudo mais. Uma outra coisa também é que os sofistas, eles eram pragmáticos. O que é pragmatismo? O pragmatismo seria a pessoa ter uma visão prática. Isso aí até deve ter na turma, inclusive, né? Tem pessoas que ficam refletindo sobre a vida. Tem pessoas que especulam. O ideal seria que a gente fizesse isso, isso e aquilo. Por outro lado, tem pessoas que não pensam isso. Pensam assim, temos um problema. Como resolver? Ah, dessa forma? Então vamos resolver. Não tem essa. A gente diz que essa segunda pessoa é uma pessoa prática, é uma pessoa objetiva. Ser pragmático é justamente isso. Os sofistas, eles eram assim. Eles não estavam preocupados do que é o ideal a se fazer, porque eles nem tinham a visão do que seria certo e errado, verdade ou mentira, né? Eles eram totalmente céticos e relativistas, então isso fazia com que eles se voltassem para o pragmatismo. Uma pessoa pragmática não se importa em descobrir a verdade. Ela se preocupa em resolver os problemas, né, que acontecem no cotidiano, né? Então, qual era o problema a ser resolvido pelos sofistas? Vamos ensinar os jovens atenienses a saber debater, né? Ponto final, né? E de A até B, sem mais, né? Então, a gente fala que os sofistas eram pragmáticos nesse sentido, que eles eram muito práticos, muito objetivos. Eles não ficavam especulando, eles não ficavam brisando propriamente dito. Eles eram bem papum. Tchai aqui, ó, tome aqui, ó, tchai aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai aqui, ó, tome, tchai, 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 tome, tome, tchai, 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 tome, tome.